Novo Toyota Corolla Hybrid 2020, a versão topo de linha desse sedã médio que é o mais vendido do Brasil. E ele chegou ao mercado nessa nova geração em setembro de 2019. Esse modelo top tem preço sugerido de R$ 124.990. O modelo que a gente está mostrando nas imagens é o Hybrid com um pacote de opcionais chamado Premium. A gente vai detalhar adiante o que ele contempla, mas esse pacote ele custa R$ 6.000 a mais. Então o preço desse carro seria de R$ 130.990 em setembro de 2019. Como ele está pintado na cor preta metálica, ele sobe para R$ 132.940. Essa configuração conta com um sistema híbrido que contempla 3 motores, 2 elétricos com 72 cavalos e um motor a combustão 1.8 flex com 101 cavalos com etanol e 14,5 de torque. O foco dessa configuração híbrida é em consumo de combustível, redução de consumo. Então, em cidade com gasolina, segundo o Imetro, ele percorre 16,3 km com 1 litro. Já em estrada, a vantagem não é tão grande, ele cai para 14,5 km por litro de gasolina. Com etanol, lembrando que é um híbrido flex, ele tem consumo em cidade de 10,9 km por litro, em estrada cai para 9,9. Essa configuração híbrida, ela traz também um ar-condicionado digital com 2 zonas de climatização, se você aplicar o pacote Premium. Caso não se aplique o pacote Premium, ficar naquela versão de R$ 124.990, você tem um ar-condicionado digital com zona única de climatização. Esse pacote Premium traz também esse teto solar de ajuste elétrico, que é uma exclusividade nessa configuração do Corolla no Brasil. Até então nunca tinha sido oferecido com um teto solar e agora ele passa a ser oferecido nessa configuração. Uma novidade desse pacote Premium é esse interior com tonalidade dupla. Então esse painel com revestimento em bege e os bancos também com revestimento bitom, bege e marrom é uma exclusividade dessa configuração Hybrid com o pacote Premium. Assim como esse painel de instrumentos TFT de 7 polegadas digital e colorido, ele é exclusivo e vem também nas versões sem o pacote Premium. Então, vocês podem observar que o Corolla ele tem um bom espaço interno, principalmente ele manteve o entre-eixos de 2,7 metros, porém teve um ganho em termos de eficiência, com isso ele conseguiu ampliar o espaço interno. Vocês estão vendo a decoração interna dessa configuração Hybrid Premium, então os bancos revestidos em couro marrom e bege. Na versão sem o pacote Premium, você tem o interior preto. Então, essa é a característica que dá mais requinte a essa versão top de linha. A transmissão automática nessa configuração é chamada Transaxle, é uma transmissão automática específica para modelos híbridos. Ele tem uma série de identificadores que se trata dessa configuração mais top de linha do modelo. Vocês podem observar, todos os modelos Hybrid vêm com um piloto automático adaptativo, partida por botão, e aí a gente pode ver o painel de instrumentos que é exclusivo dessa versão Hybrid e também da Altis com motor 2.0. Então esse painel ele tem no centro, ele exibe velocímetro e informações de computador de bordo, enquanto que no lado esquerdo há um indicador do sistema híbrido e no lado direito é possível visualizar informações de combustível e temperatura do motor. Uma outra novidade dessa linha 2020 do Corolla é o sistema multimídia com tela de 8 polegadas e agora compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Ele tem, além dos sistemas que informam sobre a situação das baterias, ele permite aí que você faça a compatibilidade, a conexão com o seu smartphone, tanto o Android quanto o Apple CarPlay, e rode, por exemplo, o Waze ou o Google Maps na tela do sistema de informação e entretenimento do Corolla. O Toyota Corolla Hybrid Premium, pintado na cor branco perolizado, o preço dele em setembro de 2019 é de R$ 133.240. Então esse modelo que a gente está mostrando nas imagens é a configuração mais cara do Corolla. Esse novo Corolla ele é baseado numa plataforma de construção modular. Então, nessa linha 2020, ele teve um ganho de rigidez torsional em torno de 60% e teve uma redução do centro de gravidade em 1 centímetro. Com isso, ele se tornou mais esportivo. Há também
alterações em termos de suspensão. Uma grande novidade nessa linha 2020 é que a suspensão traseira agora ela é independente double wishbone, com molas helicoidais e barra estabilizadora. A suspensão dianteira ela se manteve na configuração McPherson, porém teve ajustes para dar maior estabilidade direcional para o Corolla. Lembrando que essa versão 2020 do Corolla ela teve também como novidade aqui no Brasil a ampliação de sua garantia para todas as versões em 5 anos. Lembrando que anteriormente o Corolla adotava garantia de 3 anos e agora é de 5 anos. O sistema híbrido dessa versão que a gente está mostrando nas imagens tem garantia ampliada para 8 anos. Em termos estéticos, vocês podem observar, ele é completamente novo, ele tem um visual mais robusto, mais esportivo e graças a essa redução do centro de gravidade da altura, ele deu uma silhueta mais aerodinâmica e maior fluidez em suas linhas. Vocês podem observar que os para-choques, tanto o dianteiro quanto o traseiro, eles são mais sobressalentes, então eles dão um aspecto de mais robustez para o veículo. E na traseira a gente se destaca um formato trapezoidal das laterais. Nessa versão Altis com o pacote Hybrid, ele tem faróis de Double LED, então um sistema de iluminação é completamente em LED, as lanternas traseiras também são em LED e você tem um sistema de posicionamento diurno também em LED. Então um visual realmente bastante sofisticado e tecnológico, bem alinhado com o que essa configuração híbrida propõe. Lembrando que, em termos dimensionais, o Corolla não teve grandes alterações em relação ao modelo da geração anterior. Então, esse modelo ele mede 4,63 metros de comprimento, ele ficou 1 centímetro maior em relação ao modelo anterior e tem uma largura de 1,78 m, ganhou meio centímetro. A altura dele é de 1,45 m, aí que você teve uma grande alteração, porque ele ficou 2 centímetros mais baixo que o anterior, então dá esse aspecto de mais esportividade, um carro mais elegante, né? Bem legal isso nessa linha 2020 do Corolla. E a distância entre eixos se manteve em 2,7 metros. Você tem um porta-malas com 470 litros, não mudou em relação ao modelo anterior, porém o tanque de combustível é um limitador, ele tem 50 litros nas versões GLI, XEI e Altis 2.0, sendo que nessa versão híbrida ela tem um tanque de combustível com 43 litros, mas ele compensa porque é um carro mais econômico. Então teve grandes alterações aí nessa versão. Principalmente você tem um capô do motor com uma altura reduzida em 3,5 centímetros e você tem também um porta-malas 2 centímetros mais baixo. Então o aspecto ficou bem mais esportivo. Em relação a custo-benefício dessa versão Hybrid, é uma questão, vale a pena pagar R$6.000 a mais nessa versão em relação ao Altis 2.0? Lembrando que aqui há uma consideração a fazer. Essa versão Hybrid ela tem preço aí de R$ 130.990 com o pacote Premium. E ela tem o preço básico de R$ 124.990, enquanto que o modelo Altis 2.0 a R$ 124.990, quer dizer, o Altis com motor 2.0 sem a configuração híbrida, ele tem preço de R$ 124.990, o mesmo preço da versão Hybrid sem o pacote Premium. Porém, o Altis 2.0 já incorpora o pacote Premium. Então, isso significa que a gente está pagando aí em torno de R$ 6.000 pelo sistema híbrido. O desempenho da versão híbrida ele é menor, ele é um pouco mais lento do que o modelo 2.0, que é bem mais potente, tem um motor com 177 cavalos e 21,4 kgfm de torque. Mas esse modelo Hybrid, ele compensa em termos de consumo. Por exemplo, em cidade, esse consumo de 16,3 km por litro ele é quase 50% melhor do que o consumo da versão ou 2.0 Flex. Então, em relação a custo-benefício, vale a pena pegar essa versão Hybrid? Vale se a pessoa utilizar o carro, sobretudo, em ambiente urbano. Se a maior parte da utilização for em ambiente urbano, aí valerá muito a pena porque ele consome muito menos em cidade. Já em estrada, ele não tem vantagem nenhuma. Por quê? Porque esse modelo do Corolla, ele adota um sistema híbrido, porém não plug-in. Então isso significa que você não pode recarregar esse Corolla numa tomada doméstica convencional. Ele só
alimenta as baterias por meio de um sistema regenerativo. Então, a hora que você freia, ele tem sistemas que regeneram a energia cinética e transformam em energia elétrica e armazenam nas baterias que ficam alocadas sob o banco traseiro. E aí ele usa essa energia para impulsionar o motor elétrico e com isso ele consegue uma redução de consumo de combustível. Mas você não consegue, por exemplo, carregar o carro na tomada. Ele não é uma versão plug-in. Então, o foco é em consumo. Dessa forma, ele só tem vantagem em cidade. Lembrando que essa versão Hybrid, ela tem também emblemas em azul, que é uma característica dessa configuração. Então é isso, o novo Toyota Corolla Hybrid Premium 2020.